Olá, boa tarde. Sexta-feira, 1º de março. O Senado agora está começando. Não existem mais o 14º e o 15º salários que eram pagos a parlamentares a cada ano do mandato. A decisão foi promulgada no início desta tarde pelo presidente do Senado. Numa solenidade na presidência do Senado, que contou com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, Renan Calheiros assinou o decreto legislativo que acaba com a ajuda de custo paga a cada um dos 513 deputados e 81 senadores no início e ao final de cada ano. O projeto, que foi apresentado pela senadora licenciada e atual chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, foi aprovado pelo Senado no ano passado e esta semana pela Câmara. O benefício existia há 67 anos e agora será pago somente no início e no fim do mandato. 4 anos para deputado e 8 anos para senador. O dinheiro deve ajudar nas despesas de transferência do parlamentar. A expectativa é de que, com o fim do 14º e 15º salários, o Congresso deverá economizar cerca de 30 milhões de reais por ano. Essa decisão caracteriza o fim de um privilégio, 14º e 15º salários. Isso significa que o Congresso vive um novo momento e está no rumo da austeridade, da transparência, está objetivando fazer mais com menos, que é o propósito também da sociedade. E antes de assinar o fim do 14º e 15º salários, o presidente do Senado reafirmou em plenário as medidas que estão sendo tomadas para modernizar a instituição. Ele confirmou o corte de 25% das funções comissionadas e a manutenção apenas da emergência do serviço médico. Renan Calheiros também anunciou mudanças no regimento do Congresso. Será criada uma comissão mista para reformar o regimento comum do Congresso Nacional, redigido na década de 70, e um portal na internet para unificar o conteúdo já existente nos sites da Câmara e do Senado. Também será feita a substituição de documentos em papel impresso por meios eletrônicos no trâmite de projetos de lei e pareceres entre as duas casas. O presidente do Senado reiterou os desafios de sua gestão. Todo esse esforço se deve à necessidade de sermos cada vez mais transparentes e eficazes, dando continuidade ao novo momento do Congresso Nacional. Um tempo em que exige de todos nós, além da transparência e eficiência, modernidade, agilidade e trabalho intenso para atendermos cada vez mais os anseios da sociedade. Gostaria ainda, preambularmente, saudar as medidas tomadas pela mesa diretora que Vossa Excelência acaba de anunciar e que vão todas elas no sentido de conferir maior eficiência ao nosso trabalho legislativo, economizar gastos e, a partir daí, recuperar a credibilidade e o prestígio dessa instituição tão desgastada ao longo das décadas. Penso que a Casa, não só com as medidas saneadoras que Vossa Excelência adota em todos os aspectos, essa questão da cedência dos médicos para o setor público e outras iniciativas, elas contribuem decisivamente para a melhoria da credibilidade da instituição. Os senadores que vão integrar a comissão mista que vai revisar o regimento comum da Câmara e do Senado são Ana Amélia, Flecha Ribeiro, Jorge Viana, Lobão Filho, Romero Jucá e Walter Pinheiro. O colegiado terá 90 dias para concluir os trabalhos. Nesta semana se comemora o Dia Mundial das Doenças Raras. O Ministério da Saúde estima a existência de aproximadamente 7 mil tipos dessas doenças que afetam de 6% a 8% da população. São enfermidades pouco conhecidas pelos médicos e que recebem poucos investimentos para pesquisa e tratamentos. Um projeto em análise no Senado pode melhorar esse quadro. A matéria estabelece um percentual fixo no orçamento da União para estudo das doenças raras. O filho de Roberto sofre de uma doença rara, a epidermólise bolhosa. Começa o surgimento de bolhas na pele. Essas bolhas criam sangue, estouram e ficam em carne viva. Então a gente tem que vir fazer uma limpeza, fazer um tratamento, mas hoje a rede pública não oferece um tratamento para esse tipo de doença. A doença genética atinge uma pessoa em cada 50 mil e é pouco estudada.
2 anos e meio indo em médico, de médico em médico. E os médicos olhavam para a gente e falavam assim, não sei o que seu filho tem, não sei. Um projeto do Senado pretende estimular a pesquisa das doenças raras ou negligenciadas. O texto original do senador Eduardo Suplicy previa a criação de um fundo com 50 milhões de reais por ano. Mas o relator mudou a proposta e incluiu o tratamento dessas doenças no Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde. É o CT Saúde, que já existe no orçamento da União. Em 2011, o orçamento reservou 70 milhões de reais para o CT Saúde, mas apenas 47 milhões foram executados. O senador Sérgio Souza propõe que 30% dos recursos do programa sejam aplicados na pesquisa de remédios e no tratamento de doenças raras. As indústrias farmacêuticas, elas não têm interesse em desenvolver pesquisas para medicamentos específicos para o tratamento dessas doenças, porque o custo de uma pesquisa para um medicamento pouco usado é o mesmo do custo de um medicamento usado em grande monta pelo cidadão, pelo povo de um país. Este pesquisador da Universidade de Brasília acredita que o dinheiro vai incentivar novas pesquisas. Provavelmente não é suficiente, mas sem dúvida é um estímulo muito importante para o crescimento do país nessa área. Laboratórios que desenvolvem pesquisas, eles não se interessam muito por doenças em que, na verdade, não vão exigir tratamentos, um dos aspectos de uso continuado, como é a linha preferencial de pesquisa desses laboratórios, porque tem um rendimento econômico muito maior. Roberto, que é diretor de uma associação para pacientes com doenças raras, defende a aprovação do projeto. Veio como uma luva, porque um centro, vamos colocar um centro de pesquisa, um investimento, você investir em informações, capacitar aquela pessoa que está em linha de frente. Então isso é tudo, isso vai abrir portas. A proposta foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia e agora vai ser analisada pelas comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos. A decisão do Supremo Tribunal Federal nesta semana, que revogou a liminar que impedia a votação do orçamento de 2013 no Congresso, não vai encerrar o assunto na Justiça. Parlamentares ainda prometem voltar ao Supremo contra as votações do veto dos royalties do petróleo e da proposta orçamentária, que estão marcadas para a próxima semana. O presidente do Senado confirmou para 7 horas da noite de terça-feira a sessão do Congresso Nacional para analisar o veto ao projeto que redistribui os royalties do petróleo e, em seguida, a votação do orçamento de 2013. Nós decidimos colocar em votação às 19 horas da próxima terça-feira, 5 de março, em sessão do Congresso, o veto dos royalties do petróleo. Após essa votação, será iniciada a análise do orçamento de 2013. A decisão do Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar que determinava a apreciação cronológica dos vetos. Mas o mérito do mandado de segurança ainda tem que ser julgado. Julgar o mérito significa dizer que falta uma definição do Supremo Tribunal Federal sobre se os vetos devem ser analisados de acordo com a ordem de chegada no Congresso. É nessa decisão que reside a esperança dos estados produtores para ganhar mais tempo. Lamentavelmente, o sentimento que nós estamos vendo respirar, senhor presidente, é de que o Congresso Nacional caminha para a não manutenção do veto aposto pela presidente Dilma. Um veto que, a meu juízo, é absolutamente acertado. Um veto que, a meu juízo, é produto, é consequência da segurança jurídica, da responsabilidade que nós não podemos e não devemos emitir um sinal para o mundo que somos um país disposto a tudo, que nós não respeitamos contratos, que nós retroagimos sob a segurança jurídica. Dos cerca de 3 mil vetos, estima-se que 1.478 perderam o efeito legal e o presidente do Senado já anunciou que eles podem ser declarados prejudicados. Ainda restam pouco mais de 1.500 que precisam ser analisados pelo Congresso. Mas a oposição insiste que o exame dos vetos deve vir antes da apreciação de outras matérias, inclusive do orçamento. Segundo o líder do PSDB no Senado, caso essa ordem não seja respeitada, o partido vai entrar com uma ação judicial. Se porventura a direção da Casa persistir nesta linha de votar o orçamento em condições de afronta à Constituição,
E se esse projeto for aprovado, nós iremos questionar a sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo se manifestou, o plenário do Supremo desbloqueou a pauta de vetos. Se a pauta de vetos está desbloqueada, nada impede de se votar o orçamento. E se votando o orçamento, se estará realizando um ato jurídico perfeito. E, portanto, nós teremos toda a condição de sancionar e executar o orçamento rapidamente. Música, literatura para jovens e crianças, a nova política de defesa civil no combate aos desastres naturais do país, além dos investimentos estrangeiros na economia nacional. São algumas estreias da TV Senado para este fim de semana. No Agenda Econômica, o professor de Economia da UNB, José Luiz Oreiro, traça um panorama sobre o atual estágio dos investimentos diretos estrangeiros no país. O Brasil é o 5º colocado no recebimento dessa modalidade de recursos, que em 2012 alcançaram a cifra de 65 bilhões de dólares. Entre 1991 e 2010, o país registrou quase 32 mil desastres naturais. Catástrofes como inundações, deslizamentos, secas, chuvas e até tornados. O repórter Senado discute as causas do agravamento desses problemas, a nova política de defesa civil e os desafios para estados, municípios e governo federal. O Leituras entrevista a escritora Ana Paula Maia. Conhecida pelo realismo de suas obras, ela reescreveu seu romance de estreia, O Habitante das Falhas Subterrâneas, em linguagem menos tensa e voltada ao público infanto-juvenil. E no Espaço Cultural, veja o Encontro de Gerações. O veterano saxofonista e flautista Mauro Senise toca em duo com o jovem pianista carioca Gabriel Guest. É o lançamento do CD Afetivo, que marca os 40 anos de carreira de Senise. O Senado Agora termina aqui. Para você, uma boa tarde e um ótimo fim de semana.